Amém. O último culto antes do Natal, e nós estamos finalizando uma série de 3 mensagens. Nós começamos há 3 ou 4 domingos atrás. A primeira nós falamos principalmente sobre Jesus, o Natal e o 25 de dezembro, qual relação que isso tem, já que nós não temos nenhuma certeza de que Jesus nasceu nessa época de dezembro, né? Mas nós focalizamos que o problema e a questão não é a data em si, mas é um fato que Jesus nasceu. Isso mudou a história do mundo. E o nascimento de Jesus, quando ele acontece no seu coração, quando Jesus passa a nascer para você, que você pela fé o encontra, há uma mudança, uma transformação total também na sua vida. Foi o que nós falamos nessa primeira mensagem. A segunda, nós falamos sobre os símbolos do Natal. Falamos sobre o cartão de Natal, a árvore de Natal, o presépio, as canções natalinas, e que cada um desses símbolos representa realmente a mensagem do Natal, o que isso significa. E nós refletimos que a nossa vida pode e deve ser uma canção de Natal, um cartão de Natal, deve refletir aquilo que realmente Jesus veio trazer. Nossas vidas devem refletir e mostrar a salvação, mostrar aquilo que Jesus pode fazer em nossas vidas. E hoje nós vamos falar sobre presentes para Jesus. Vamos para Mateus capítulo 2, Evangelho de Mateus capítulo 2, e nós queremos analisar aqui os presentes que Jesus recebeu logo, pouco tempo depois que nasceu. Mateus capítulo 2, versículos de 1 em diante. Diz o seguinte: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isto Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Vamos orar mais uma vez, pedir a bênção de Deus pela nossa reflexão nessa noite. Santo Deus, mais uma vez perante Ti chegamos e estamos pedindo que o Teu Espírito nos ilumine, nos faça compreender a Tua palavra, não apenas esse trecho, mas todos os outros versículos que vamos ler nessa noite, e que a Tua palavra vá de encontro à nossa necessidade espiritual que temos. Precisamos compreender o Teu plano, precisamos compreender o Teu amor, compreender a nossa necessidade de Ti. Que o Senhor abra nossas mentes, esclareça nos nossos corações isso, que hoje possamos nos entregar por completo e tomar decisões que vão alterar o rumo da nossa existência, da nossa eternidade. Que o Senhor abençoe cada um que pôde chegar,
e que o Senhor me dê condições de transmitir aquilo que for da tua vontade, que eu não fale nada de mim, nada do que eu queira, mas que seja exatamente o que o Senhor quiser, e que o Senhor me auxilie, me ajude e continue conosco enquanto aqui estamos reunidos para te ouvir. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Nós sabemos que muito da história, né? Muitos falam em 3 reis magos. A Bíblia não fala que esses magos eram reis e nem que eram 3. Concorda? A Bíblia não fala nada disso. Em nenhum momento fala que os magos do Oriente. A única coisa que a gente sabe sobre os magos é que eles eram do Oriente. Não falam que eram 3 e não falam que eram reis. Por que supõe-se o número 3? Porque são 3 presentes: ouro, incenso e mirra. E nós queremos fazer uma pequena análise e uma reflexão sobre esses presentes que os magos ofereceram a Jesus, né? Tem muita representação interessante sobre essas ofertas que eles deram a Cristo. Então vamos começar refletindo aqui sobre o ouro, presenteando a Jesus com ouro. O ouro é um tipo de metal que ele não mancha, ele não sofre nenhum tipo de ação, nenhum tipo de impureza pode manchar ou tirar o valor do ouro. O ouro se mantém sempre puro, e essas qualidades do ouro tornam cada vez mais valioso e muito especial. E o ouro é um tipo de material usado em coisas que ocupam lugar de honra. Não é qualquer tipo de pessoa ou qualquer tipo de lugar que tem esse tipo de material. Se você reparar, agora a gente não vai ler, mas em Êxodo 25, quando fala da construção dos móveis do tabernáculo, vários utensílios eram feitos de ouro, ou eram adornados com ouro. E no templo de Salomão também, no 1 Reis capítulo 6, quando o templo de Salomão é construído, as orientações de Deus é que vários utensílios também fossem construídos e feitos de ouro. Era algo muito valioso, muito caro. Mas o que isso tem a ver? Como nós, no século 21, podemos presentear Jesus com ouro? Alguém pode falar, você tem que comprar ou gastar ou investir em ouro, entregar na igreja? Não é assim que nós presenteamos Jesus com ouro. A Bíblia traz algumas reflexões, algumas alusões de algumas atitudes, algumas coisas que nós devemos e podemos fazer, que a Bíblia associa como tão valioso quanto o ouro. E se nós adotarmos esse tipo de conduta, nós podemos honrar a Jesus com ouro, da mesma maneira. Vamos analisar alguns versículos aqui. Vamos primeiramente para o Salmo 19. Como é um assunto aqui, um tema, né? Nós vamos ver vários versículos. Então vamos começar aqui no Salmo 19. Salmo 19, versículos 9 e 10. E vamos analisar como a gente consegue, de certa forma, honrar a Jesus com ouro. Salmo 19, 9 e 10. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Então, o temor a Deus, o respeito a Deus, a sua palavra, o respeito a Jesus, o respeito à sua obra, a compreensão do que ele fez, é uma forma de honrar a Jesus com ouro, porque aqui o texto fala que esse entendimento, esse princípio, o temor do Senhor, ele é mais desejável do que ouro, muito mais do que ouro depurado. Então, o temor a Deus, o medo é uma coisa, o temor é outra. Quando nós respeitamos Jesus e respeitamos a palavra, quando nós obedecemos o que Deus quer,
não porque a gente está com medo de consequências, mas porque a gente sabe a importância que Deus tem, e nós respeitamos por aquilo que Ele fez, por quem Ele é. Isso é mais valioso do que 1 quilo de ouro maciço em nossas mãos. E a Bíblia coloca que isso é uma forma de honra, é uma forma de presentear Jesus. Quando eu honro, quando eu respeito, quando eu vivo de forma digna da palavra dele, isso é uma forma de honrar a Jesus com ouro. Outra coisa, em Provérbios 11, 22, abre lá, logo depois de Salmos, aí tem Provérbios 11, 22, diz uma outra coisa: como joia de ouro em focinho de porco, assim a mulher formosa que não tem discrição. Você consegue imaginar uma joia de ouro num focinho de porco? Combina? Né? Não. É da mesma forma que a sabedoria, Salomão na sua sabedoria coloca aqui, que uma mulher com uma conduta, isso eu gosto que se aplica a mulher e homem, pessoas com condutas, com comportamento indecente, descuidado e não discreto, é como uma joia num local que não deve estar essa joia. Então, como que nós honramos Jesus com ouro? Quando o nosso comportamento é decente, quando o nosso comportamento é adequado ao princípio que vivemos, é adequado àquilo que falamos, é adequado com aquilo que nós dizemos que vivemos. Se o nosso comportamento é adequado, é bíblico, a forma como nós falamos, como nós nos vestimos, como nós nos comportamos, como nós lidamos com as outras pessoas, como nós lidamos com a própria palavra, como nós lidamos com a igreja, com os irmãos, com os mais velhos, com os mais novos, nós honramos a Jesus com ouro. Provérbios 16 também diz: quanto melhor é adquirir a sabedoria do que ouro, é mais excelente adquirir a prudência do que a prata. O que é a sabedoria? Sabedoria é uma pessoa que leu 300 livros? Não. Uma pessoa que leu 300 livros, ela é uma pessoa que tem bastante conhecimento, mas se ela não praticar uma vírgula daquilo que ela aprendeu, sabedoria é a prática do conhecimento que se adquire. Uma pessoa sábia é uma pessoa que sabe usar o conhecimento que ela adquire. Então a sabedoria para Deus, quando nós conhecemos a vontade de Deus pela palavra, conhecemos a palavra e aplicamos essa palavra corretamente dentro do seu contexto, dentro do seu entendimento, e nós cumprimos e vivemos isso e somos sábios, isso é mais valioso do que ouro. Então nós honramos Jesus quando somos sábios. E também em Atos 3, capítulo 3, versículo 6, Atos 3, 6 diz outra coisa: outra forma que nós podemos, em aplicação aqui, honrar a Jesus com ouro. Atos 3, 6. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, anda. Nós podemos honrar Jesus com ouro quando nós comunicamos a sua mensagem. Quando nós dizemos para alguém que está paralisado na vida, quando alguém está permitindo que circunstâncias, que problemas, que dificuldades o façam parar de viver e fiquem apenas sobrevivendo, e a gente fala que em nome de Jesus ele pode realmente ter uma vida em abundância. Quando nós evangelizamos, quando nós comunicamos o amor de Deus, e esse amor é compreendido, e a pessoa passa então a viver de acordo com o compromisso com Jesus que ela passa a ter. Nós não precisamos ter riquezas, mas a palavra de Jesus que está em nós, quando nós a comunicamos,
Ouro e prata nós não temos, mas aquilo que temos a gente oferece, como Pedro fez. Em nome de Jesus, toma o teu leito e anda. Em nome de Jesus, coloque a sua vida nele e viva. Isso é uma forma de honrar Jesus, quando nós comunicamos seus grandes feitos e o que ele pode fazer na vida de qualquer um que exercer fé nele. E outra coisa, 1 Coríntios 3 mostra que uma outra maneira de honrarmos a Jesus com ouro. 1 Coríntios 3, versículos de 11 a 15. 1 Coríntios 3, de 11 a 15, diz o seguinte: Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Então, o que esse texto nos ensina? Que após o nosso compromisso com Jesus, que foi feito, nós passamos a viver diante dele. Nós temos então o dever, a responsabilidade de andar segundo os preceitos da palavra. E um dia nós vamos prestar contas a Deus da nossa vida que tivemos aqui. Se nós que já nos comprometemos com Jesus, que já pedimos que ele perdoasse os nossos pecados, que ele entrasse em nosso coração e nos fizesse uma nova vida, uma nova criatura, o que era passado depois disso ele perdoou, e ele vai nos cobrar desse ponto em diante. E as nossas obras, como aqui o texto qualifica, são ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. E um dia o fogo vai provar. Nós vamos prestar contas. E se as nossas obras foram o mais bíblicas possível, foram as mais de acordo com os preceitos de Cristo, são obras de ouro. E ouro, fogo, nada mais faz do que purifica, não sofre dano. Agora, madeira no fogo sofre dano, prata no fogo sofre dano, palha some rápido. Então nós temos que analisar que nós honramos Jesus com ouro quando o nosso testemunho é irrepreensível, quando nossas obras refletem o caráter de Jesus, quando nossas obras refletem que Jesus é quem comanda a nossa vida. E aí no dia da prestação de contas, temos apenas ouro para oferecer. É lógico que ninguém vai ter só ouro, né? Decorrer da vida, infelizmente, a gente vai tropeçar em algumas coisas. Então teremos algumas obras de prata, de madeira, de feno, de palha, que vão se queimar, mas que a maior parte das nossas obras naquele dia sejam de ouro. Que cada decisão que a gente toma hoje reflita que um dia nós vamos prestar contas a Deus e temos que honrar a Ele com ouro, porque Jesus, quando veio, Ele não veio com obra de prata, de madeira, de pedra preciosa ou de feno ou de palha. Tudo que Jesus fez por nós reflete a preciosidade do ouro puro, que Jesus foi perfeito e a gente deve honrá-lo com o melhor que nós podemos oferecer. Então, podemos honrar Jesus com ouro dessas várias maneiras. Mas também nós vimos lá em Mateus que foi oferecido para Jesus incenso, um outro presente. O incenso era um elemento comum usado em várias celebrações a Deus no Velho Testamento. Quando a gente pensa em incenso hoje, a gente pensa aqueles palitinhos fedorentos, né? Eu nunca vi um incenso desses que tem um cheiro bom. O negócio é sempre meio um cheiro desagradável. Então esse incenso que a Bíblia fala não tem nada a ver com aqueles palitinhos que a gente acende para
para espantar pernilongo, né? Porque eu acho que o máximo que aquilo lá faz é espantar pernilongo, porque acho que nem o pernilongo aguenta aquele cheiro ruim, né? Mas refere-se a uma substância que era usada no Velho Testamento para que ela, ao ser queimada, ela subia uma fumaça aromática com alguns ingredientes, e aquela fumaça aromática ela era visível, era perceptível com um bom cheiro, e também perceptível que a fumaça subia ao céu. Isso tinha um símbolo no Velho Testamento, que apenas os sacerdotes faziam isso. Isso simbolizava o clamor do povo subindo até Deus como um aroma agradável, e Deus no seu santo lugar recebia aquele clamor de forma agradável. Não subia aquele odor desagradável, mas recebia como um cheiro agradável, como um bom perfume, e Deus então recebia aquele clamor e atuava e abençoava o povo. Então o incenso tinha essa ideia, desse símbolo, um incentivo ao povo a buscar a Deus, a clamar, a pedir, a colocar suas necessidades diante de Deus. E esse símbolo, essa ideia do incenso é muito usada na Bíblia. Então nós também podemos presentear Jesus com incenso de várias maneiras. Como? Salmo 141, versículo 1 e 2. Salmo 141, 1 e 2. Salmo 141, versículos 1 e 2 diz o seguinte: Senhor, a ti clamo, dá-te pressa em me acudir, inclina os ouvidos à minha voz quando te invoco, suba à tua presença a minha oração como incenso, e seja o erguer de minhas mãos como oferenda vespertina. Então, quando nós oramos mais, e oramos buscando a vontade de Deus, nós nos comunicamos mais com Deus pela oração. Isso é uma forma de honrar a Ele e honrar a Jesus com incenso, que é isso que o incenso quer simbolizar ou mostrar. Outra coisa, Malaquias capítulo 1, versículo 11. Malaquias 1, 11. O último livro do Velho Testamento, Malaquias capítulo 1, versículo 11. Diz lá: mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Quando nós somos mais fervorosos na prática da nossa salvação, quando nós nos comunicamos com mais fervor, intensidade e frequência com Deus, nos comunicamos com Ele, vivemos fervorosamente, intensamente o nosso compromisso com Deus, isso sobe como aroma agradável à presença do nosso Deus. E como que nós fortalecemos uma amizade com alguém? É só ter o WhatsApp dela e pronto? É simples. Nós só temos como ser amigo de alguém se a gente conhecer alguém. É impossível ter uma amizade com uma pessoa se nós não passarmos tempo com essa pessoa, se nós não conhecermos a sua vontade, conhecermos a sua história, conhecermos o que ele tem feito. Com Deus, com Jesus é a mesma forma. Como podemos ter uma amizade, ser amigos de Deus, ser amigos de Jesus, termos um relacionamento estreito com Ele, se nós não conversamos com Ele, não passamos tempo com Ele, não conhecemos Ele? Como é possível desenvolver uma amizade assim, sem esses elementos principais? Como podemos chegar a Deus e a nossa vida com Ele, sem fervor, subir como um aroma agradável? Então nós podemos honrar a Jesus com incenso, quando nós
nos comunicamos com Ele pela oração, quando nós buscamos a vontade dEle, quando nós nos humilhamos na presença dEle, pedimos perdão pelos nossos pecados, quando nós pedimos que Ele cumpra a vontade dEle em nossas vidas, quando nós deixamos de fazer a nossa vontade e fazemos a vontade dEle, de forma fervorosa, quando nós ansiamos por esse momento. Isso é honrar a Deus, isso é honrar a Jesus com incenso. Quando nós somos fervorosos na nossa vida cristã, quando nós somos fervorosos em orar, buscar, conversar com Ele, isso sobe como aroma agradável. Deus tem prazer em que nós passemos tempo com Ele. Deus nunca está ocupado demais. Já reparou quando um amigo que você ama, que você gosta muito, e você já faz um tempo que não conversa com ele, às vezes vocês se encontram meio na pressa, e esse amigo fala assim: olha, vamos marcar de encontrar, vamos marcar. E ninguém marca nada. Estamos sempre ocupados demais. Mas Deus continua no mesmo lugar. Jesus continua sempre com um lugar na agenda, pronto para te ouvir. É bom saber que tem alguém com tempo disponível para você. Hoje, que tempo é uma moeda cara e escassa que ninguém tem. É igual nota de 100, quase ninguém tem. É o tempo disponível. E quando a gente vê que tem alguém disponível a qualquer momento, a qualquer hora, para ter uma conversa de qualidade, alguém que está disposto a conversar, não te julgar, mas está disposto a receber o seu choro, a sua dor, a sua luta, a sua tristeza, a sua alegria, a qualquer hora, e você aproveita dessa oportunidade, isso é um honrar a Deus, a Jesus com incenso, que isso sobe como aroma agradável. Quando você separa um tempo para Deus e chama a Deus e começa a orar, Deus vem correndo, coisa boa, Ele veio conversar comigo, puxa uma cadeira e senta do seu lado, porque Ele te ama e Ele quer ter comunhão todo dia com você. Que coisa maravilhosa. Então a gente pode presentear Jesus com incenso quando nós vivemos fervorosamente nossa vida, nosso compromisso com Ele, e também conversamos, comunicamos com Ele cada vez mais. E o último presente que os magos ofereceram a Jesus foi a mirra. Tem muita gente que não consegue nem falar esse nome direito, né? Fala mirra, né? Mas é mirra, né? O pastor André fala mirra, né? Brincando. O que é a mirra? Se você ler o capítulo 30 de Êxodo, você vai ver lá que era um ingrediente do óleo da santa unção que era usado no Velho Testamento. Era muito procurado pelas suas qualidades aromáticas, era um óleo de essência, um óleo de perfume, onde era fabricado perfume, a mirra, e era extremamente caro, extremamente valioso esse material, esse líquido. Vamos ver no Salmo 45, versículo 8, vamos ver o que é dito sobre a mirra nesse trecho. Salmo 45, 8. Salmo 45, versículo 8 diz o seguinte: todas as tuas vestes recendem a mirra, aloés e cássia, de palácios de marfim ressoam instrumentos de cordas que te alegram. Então mostra aqui a grandiosidade e o valor da mirra nessas celebrações. Provérbios 7:17 menciona outra coisa. Provérbios 7:17.
já perfumei o meu leito com mirra, aloés e cinamomo. Então, mostra que a mirra era um perfume usado em ocasiões que eram dadas bastante importância. Cantares, capítulo 3, versículo 6, logo depois aí, Cantares de Salomão 3, 6. Cantares 3, 6. Ou Cântico dos Cânticos, não esqueça que tem outro nome, né? Às vezes está caçando Cantares, mas não tem Cantar, mas tem Cântico dos Cânticos, é a mesma coisa. Cânticos 3, 6 diz o seguinte: que é isso que sobe do deserto como colunas de fumaça, perfumado de mirra e de incenso e de toda sorte de pós aromáticos do mercador? Então, todas as vezes que a gente vê a mirra aparecendo, é sempre algo muito valioso e usado em ocasiões muito especiais. Então, era uma substância empregada na purificação também das mulheres. Em Esther, capítulo 2, também fala sobre isso. Então, era um perfume caríssimo, era usado apenas com pessoas e ocasiões consideradas muito importantes. E com Cristo foi usado em algumas ocasiões também. Lá em Mateus, como quando a gente leu, ele foi presenteado com mirra. Você sabe, quem gosta de perfume, né? Eu trabalhei com perfume por um tempo. Eu trabalhava com alguns perfumes que não eram inspirados nos perfumes caros. Então, o óleo de essência era misturado com outros ingredientes para assim dar aquele cheiro. E muitas pessoas não entendem bem a questão das propriedades do perfume. As pessoas acham que perfume bom é aquele que dura o tempo inteiro, ou dura muito tempo. A duração do perfume na pele de uma pessoa varia de uma série de coisas, varia do que ela come, varia se ela é fumante ou não é, varia se ela tem a pele muito clara, se ela tem a pele muito escura, varia da quantidade de óleo de essência no vidro. Quanto maior a concentração de essência, mais forte ou mais duradouro pode ser a fixação de um perfume. Então, para ser um perfume de verdade, tem que ter no mínimo, cada frasco tem que conter no mínimo 23% de óleo essencial. O que tem menos do que isso não é perfume, é colônia, ou é um outro tipo de líquido aromático. Então, a gente vê aqueles perfumes caros, tem perfume que custa R$300, 100 ml de perfume, R$400, R$600, né? É caro. Imagina uma mirra, um óleo de mirra puro, o quanto isso custa. Se um vidro de 100 ml de um perfume importado, que vai ter no máximo 22 ou 23% de óleo essencial, custa R$600, imagina quanto é 100 ml de mirra puro. É muita coisa. E esses magos ofereceram mirra a Jesus, mas também no nascimento de Jesus ele recebeu isso, mas também mirra foi usada no ato da morte de Jesus. Marcos 15, versículo 23, diz lá algo interessante sobre isso. Marcos 15, 23. Foi usado de forma errada, mas foi uma forma que usaram mirra com Cristo. Deram-lhe a beber vinho com mirra, ele porém não tomou. Da mesma forma, por ser um líquido caro, precioso, eles usaram como forma de escárnio misturado com vinho, com vinagre.
e ofereceram a Jesus na cruz como uma forma de escárnio. Ele não diz ser o rei dos judeus? Então tome aqui algo precioso misturado e receba isso. Então Jesus foi honrado com mirra, foi desrespeitado, usado também com mirra. E no seu sepultamento, em João capítulo 19, a gente vê que a mirra se faz presente no sepultamento de Jesus. João 19, versículo 39 e 40. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi, levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. Pessoas importantes recebiam esse tratamento no momento do sepultamento. E Nicodemos, junto com José de Arimateia, lembra de Nicodemos, capítulo 3 de João, que conversou com Jesus secretamente? Jesus falou que ele precisava nascer de novo para ver e entrar no reino dos céus. Nicodemos entendeu aquela mensagem, foi salvo pela fé em Jesus, e aqui no sepultamento do corpo de Jesus ele oferece mirra, um composto de mirra com aloés, para honrar o seu Salvador naquele momento. Então, é uma outra forma aqui que a gente vê que ocorreu, mas tem outras coisas. Provérbios 27, 9, que aqui a gente faz a nossa aplicação de uma forma que podemos honrar a Jesus com mirra. Provérbios 27, 9 diz o seguinte: Provérbios 27, 9. Como o óleo e o perfume alegram o coração, assim o amigo encontra doçura no conselho cordial. Quando nós damos conselhos que exalam Cristo como a resposta para as questões, estamos honrando Jesus com mirra. E aqui ele fala sobre essa questão, como o óleo e o perfume alegram o coração, assim é um amigo que encontra doçura num conselho cordial. Bons conselhos, recebidos e dados por bons amigos, que colocam a pessoa no trilho da palavra. Isso é uma forma de honrar Jesus com mirra. E também, em último lugar, para a gente finalizar, 2 Coríntios capítulo 2. 2 Coríntios capítulo 2. Versículos 14 em diante. Segunda Coríntios 2, versículos 14 em diante, diz o seguinte: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Então nós, além de bons conselhos, honramos a Jesus com mirra, mas quando nós somos, no nosso viver diário, exalamos o bom perfume de Cristo. Não é bom quando a gente cruza com alguém na rua que está com um perfume bom, a gente sente aquele cheirinho, não, que cheiro bom.
É assim quando nós temos uma vida tal, uma conduta tal, uma experiência com Deus tal, que por onde a gente passa, o resultado de uma vida bem resolvida com Deus, uma vida bem sucedida com Deus, onde nós entendemos quem somos, o que Deus fez por nós, o que Ele tem feito, o que Ele está fazendo e o que Ele ainda vai fazer, e nós conseguimos viver cada dia lutando, mas entendendo que Deus está disposto a agir a nosso favor, como diz no versículo 14, Cristo sempre nos conduz em triunfo, e a gente pode andar com alegria no coração, não porque estamos sem problemas, porque sabemos quem está nos segurando, quem está junto conosco na caminhada, nos auxiliando, atuando, nos perdoando, nos encorajando, nos empurrando para frente, nos carregando na maioria das vezes. E a gente passa por onde a gente passa, seja na família, no trabalho, no colégio, na faculdade, na padaria, por onde a gente for, a gente exala o bom perfume de Cristo. Onde a pessoa que passa por nós, passa pela nossa vida, seja por poucos segundos, ela consegue perceber que tem algo de diferente em nós. Ela consegue perceber que quem nos guia não são as circunstâncias, mas é o Deus que controla as circunstâncias, é o Deus que atua através e apesar das circunstâncias, e a gente exala o bom perfume de Cristo, e a gente honra a Deus com mirra quando exalamos Jesus do nosso falar, do nosso viver, das nossas atitudes, das nossas escolhas. E a gente tem feito isso. Estamos presenteando Jesus com essas três coisas: com ouro, com incenso, com mirra. Estamos honrando a Deus com uma vida pautada na palavra, com um compromisso firmado, com ouro, com algo que nada vai manchar. Estamos honrando a Deus com incenso, nos comunicando, mantendo uma conversa diária de qualidade, conhecendo a Jesus e fazendo dele o nosso maior e grande amigo. Estamos honrando a Jesus com mirra, quando as nossas atitudes mostram, exalam, quando nossos conselhos mostram e refletem o caráter de Jesus. Quanto nós falamos aqui semanalmente do que Jesus pode fazer em nossas vidas, e às vezes nós ouvimos e não damos o espaço que Jesus merece nas nossas vidas. Como nós falamos na primeira mensagem, Jesus já nasceu no seu coração, independente de data que nós comemoramos o Natal, mas tem que ter um dia, um momento que Jesus nasce para você, no seu coração pela fé, e a sua vida torna-se um símbolo de Natal. E aqui você então passa a presentear Jesus com quem você é, com as suas atitudes, com sua conduta, com suas escolhas. Isso começa com uma decisão de entrega. E não há nada mais valioso do que a sua própria vida. E você pode ofertar a Jesus, que é o aniversariante dessa época. Hoje nós celebramos que um dia Ele nasceu para se entregar por nós. Então, reflita nisso, decida algo, ofereça presentes a Jesus, ofereça ouro, ofereça incenso, ofereça mirra, ofereça compromisso, ofereça a sua própria vida, ofereça decisões, conselhos, ofereça as suas fraquezas, ofereça as suas habilidades. Dê a Jesus o que Ele já te presenteou, que o que você tem já foi Ele próprio que deu. Ofereça a vida que você tem, ofereça a sua disponibilidade, ofereça seus dons, seus talentos, suas habilidades. Hoje é dia de presentear Jesus, dia de refletir sobre isso, porque Ele merece. Ele é digno
de tudo isso e muito mais que nós temos e podemos oferecer.